Nesse vídeo, eu tô aqui para te contar 5 verdades que você precisa saber sobre Portugal. Escuta até a última, porque algumas com certeza vão te surpreender. Depois da vinheta, a gente tá de volta. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago Assis aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Estamos fazendo uma sequência de vídeos aí contando algumas verdades e mentiras sobre Portugal. E o dia de hoje é esclarecer para você algumas verdades que você precisa saber sobre Portugal antes de sair do Brasil. Então, fica ligado até a última, porque com certeza tem algumas aqui que você nunca ouviu falar, ou talvez sim, e esteja um pouco confuso. A primeira verdade que você precisa saber sobre Portugal é que o seu sucesso depende mais de você do que do país, tá? Nos últimos vídeos a gente tem falado sobre a questão de ser rico, de ser pobre, de vir com isso, de vir com aquilo, mas assim, uma coisa que a gente tem de realidade, gente, devido a todas as circunstâncias que as pessoas podem enfrentar quando emigram, ou quando migram, quando saem de um país para o outro, quando vem para Portugal ou vai para qualquer outro lugar, as pessoas elas têm que ter noção de que o esforço principal tem que ser delas. Sabe? Nenhum país tem obrigação de aceitar ninguém de nenhum lugar, sabe? O país tem obrigação, em teoria, com as pessoas daquele país, sabe? E assim, numa situação mais humana, humanitária, ia aceitar outras pessoas, mas assim, não é obrigação de país nenhum, sabe? Portugal necessariamente não tinha obrigação de aceitar brasileiros ou de qualquer outra nacionalidade. Ele aceita porque ele entende que é importante, de certa forma, ele viabiliza mecanismos para que essas pessoas morem aqui, porque ele sabe que é importante para a economia do país, para a vida do país, para o crescimento do país, tá? Portugal tem alguns problemas em relação à natalidade, em relação à imigração dos jovens e tal, então tem todas as situações assim que vale a pena a gente colocar aqui. Mas uma realidade é que o seu sucesso aqui em Portugal depende mais de você do que necessariamente de Portugal. Por quê? Porque o processo aqui em Portugal ele já está estabelecido, as regras já estão estabelecidas. Lógico que a gente tem algumas leis, volta e meia, que mudam, que se alteram, mas o processo é esse, o processo já está pronto. É você que tem que se moldar às regras do país, é você que tem que se moldar à realidade de Portugal, e não o contrário. Uma outra situação também é as pessoas virem pra cá, principalmente contando com sorte. Gente, quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem, sabe? Se é que você me entende. As pessoas confiam muito, a gente conquista as coisas, ou a gente se dá bem aqui em Portugal ou qualquer outro lugar. Você teve muita sorte. Jesus, vê os nossos tombos, mas não vê os nossos corres, né? Vê as fotos do Instagram, mas não vê as semanas que a gente trabalha, só vê as finais de semana. Basicamente, assim, são realidades que são pessoas que pensam assim, que a gente não teve sorte. A gente chegou e fez, a gente correu atrás, a gente se sacrificou. Eu vou cansar de falar aqui, todo vídeo a gente fala. Eu e Carol chegamos aqui em Portugal com 2 balas de 23 quilos há 4 anos atrás. Não foi fácil. No nosso canal existem alguns relatos aqui que a gente passou, que a gente fez pra vocês, sobre o que a gente passou, sobre os nossos trabalhos. A Carol teve que matar coelho. Eu tive que trabalhar 2 anos numa cozinha de restaurante. Não foi fácil, gente. Isso não é sorte. Isso é luta. Isso é trabalho, tá? Então, assim, vencer em Portugal depende mais de você do que do país. Uma outra verdade que você precisa saber, que você tem que ter noção aqui em Portugal, é que a tão sonhada qualidade de vida que as pessoas buscam aqui em Portugal, os motivos que faz as pessoas saírem do Brasil e vir para Portugal, qualidade de vida, ela é conquistada e não automática, tá? Não é você descer do aeroporto, chegou no aeroporto de Lisboa, do Porto, desceu ali, puf, tenho qualidade de vida. Não é assim que funciona. A qualidade de vida aqui em Portugal é conquistada, tá? Com o tempo, não é uma coisa automática, tá? Muitas pessoas saem do Brasil achando que tem a situação difícil no Brasil, aquela vida difícil no Brasil, tá complicada aquela coisa toda, e chega em Portugal, como um passe de mágicas, sabe? Tudo melhorou, qualidade de vida. Posso trabalhar, posso comprar, posso gastar, posso viajar, etc. Não é assim que funciona. Tá? Vida de imigrante no começo, começando do zero, mesmo que você traga uma quantia de dinheiro boa, é difícil, tá? A gente já falou em outros vídeos, a qualidade de vida ela é
conquistada, ela não é automática, não é desceu em Portugal, tem qualidade de vida, não é assim que funciona. Isso você tem que saber para que na primeira dificuldade, tá, você não seja surpreendido. Gente, essas realidades, essas verdades que a gente está contando aqui, você tem que saber desde quando você tá no Brasil. Precisa pesquisar. Para de assistir só canal que revira lixo, canal que faz vídeo sobre coisas inúteis e vai pesquisar um pouco. Assiste canal de vida, de vlog, de vida real, de dia a dia, de andar na rua, de ir no CEF, de passar sabe? De compras, até os canais de compra. A gente faz aqui alguns vídeos de compras mensais, a galera curte pra caramba quando a gente faz compra mensal e mostra os preços, etc. É disso que você tem que se alimentar, de valores, de preços, de situações. Então, basicamente, é isso. Qualidade de vida é conquistada. Vai demorar um tempo. Não vai ser no primeiro mês, no segundo, no terceiro, talvez seja depois de um ano. Mas ela vai acontecer, sabe? É só pensar, não é automático, gente. Você tem que conquistar, você tem que trabalhar para aquilo, tem que sacrificar e a coisa não funciona de forma automática, não. Tá bem? Mas vamos pro terceiro tópico. Uma outra verdade que você precisa saber, que você tem que entender aqui. Brasileiros e portugueses não falam a mesma língua. Tá? Apesar de ser português, sim, é português aqui, português lá. Gente, são sotaques muito diferentes, são palavras muito diferentes, sabe? Existem muitas situações assim, na teoria é a mesma língua, sabe? Mas as aplicações, as palavras, os verbos, as coisas são diferentes. Sabe? Existem muitos brasileiros que chegam aqui em Portugal e têm uma dificuldade incrível e extrema para entender o que os portugueses falam. Por isso que, como eu falei no tópico anterior, aproveita esse tempo para de repente você pesquisar alguns canais onde portugueses fazem os vídeos, para vocês já irem se acostumando com o falar deles, sabe? Com o dialeto, com o tipo de sotaque que eles têm. É bem legal vocês pesquisarem canais sobre esse tipo. Eu, por exemplo, vou deixar na descrição aqui, por acaso, um canal de um português que eu gosto muito, que é o Bernardo Almeida. Ele costuma fazer vídeos sobre aparelhos eletrônicos, eu gosto dessas coisas. Lançou o iPhone 12, agora ele fez vídeo, PlayStation lançou vídeo, Xbox lançou vídeo. Ele faz vídeos sobre esses eletrônicos, assim, coisas que ele compra da China, importa do AliExpress, etc. Vou deixar na descrição aqui o canal dele. Ele é um português que fala as palavras e você entende, assim. Então você já vai acostumando com o que ele fala. A partir dele você vai pesquisando outros canais. Eu não costumo assistir canais de outros portugueses, é mais o dele. Mas são assuntos interessantes que vale a pena você já ir se acostumando. Mas assim, chegar aqui você vai ter dificuldade. A verdade é que até a gente que está aqui há 4 anos, a gente ainda tem dificuldade com determinados portugueses de algumas regiões. Por exemplo, o sotaque que é falado nos Açores é diferente do sotaque que é falado aqui em Lisboa. Aqui em Lisboa, o pessoal lá do Porto tem um sotaquezinho diferente, já muda aqui dentro. É igual ao Brasil. Galera do Nordeste, o sotaque é diferente da galera do Sul, sabe? Galera do Espírito Santo, a gente costuma dizer que o Espírito Santo não tem sotaque. Tipo, eu praticamente não tenho sotaque de nada, sabe? Eu falo português ali, português normal, português comum. Não me parece que eu tenha sotaque, não tem aquele puxada de S dos cariocas, não tem aquele porta, porteiro e portão lá de Goiás, Goiânia, etc. Assim, cada lugar do Brasil, dentro do próprio Brasil, tem os sotaques diferentes. Aqui em Portugal é da mesma forma. Só que a diferença da língua do Brasil, do português brasileiro, como eles dizem, para o português de Portugal, é um salto um pouco grande. Se você não tiver habituado, não tiver acostumado, o seu ouvido não tiver acostumado, aqui você vai ter alguma dificuldade para entender algumas coisas. Além disso, existem as palavras e expressões diferentes aí que é um pouco mais dificulta um pouco mais ainda, porque tem palavras que são completamente diferentes do que a gente usa no Brasil. Algumas delas com sentidos até contrários. Por exemplo, aqui rapariga em Portugal é uma coisa boa, é uma menina. Rapariga no Brasil é o quê? Né? Então, assim, existem algumas outras palavras. A gente tem até um vídeo bem antigo aqui, um pouco antigo, tem quase 1 ano e pouco esse vídeo, onde a gente fala algumas expressões legais, deixei no card aqui pra vocês assistirem. Tá eu e Carol lá, eu falo as palavras em português, ela fala em brasileiro e vice-versa. É bem legal o vídeo, bem divertido, acho que vocês vão gostar, vale a pena dar uma assistida lá.
tá bem? Mas basicamente assim, não é a mesma língua, mas ao mesmo tempo não é a mesma língua. Algumas pessoas se complicam bastante por não ter a prática de escutar o português daqui. Então, vale a pena você dar uma treinada nisso também. Aproveite esse tempo seu para assistir conteúdo útil aí na internet, tá bem? O link do Bernardo Almeida tá aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada no canal dele lá depois. Valeu? O quarto item, ou quarta verdade que você precisa saber sobre Portugal aqui, e é uma verdade que inclui o Brasil também, é que assim, gente, faz o possível para quando vocês chegarem em Portugal, evitem comparações, tá? São países completamente diferentes, culturas diferentes, pessoas diferentes, a gente já fala isso aqui várias vezes, em vários vídeos. Então, assim, evita fazer comparações. Portugal, em grande parte das situações, sim, é superior ao Brasil, tem situação melhor que o Brasil. Só que vamos parar de comparar porque são realidades diferentes. O Brasil é praticamente um continente, é um país gigantesco, tem 210 milhões de habitantes. Portugal tem 11 milhões, é uma quantidade bem menor, tá? Administrar uma quantidade menor e um espaço menor territorialmente falando é diferente do que administrar um Brasil gigantesco, que é praticamente um continente. As realidades são diferentes, tá? Provavelmente a sua vida aqui, falando a verdade agora, a sua vida aqui vai ser muito diferente da sua vida no Brasil. Aqui você vai perceber que os preços das coisas são relativamente honestos, assim, sabe? Parece que eu tenho o sentimento, por exemplo, que eu pago aqui pelas coisas o que as coisas realmente valem. Sabe? Eu pago aqui por um carro o que eu acho que um carro realmente vale. Eu acho legal você comprar um carro de 20 mil euros, de 15 mil euros. É um valor acessível, dependendo da sua administração financeira, sabe? Você paga aí por uma casa, talvez as casas, assim, dependendo como tá. A gente estava passando antes da pandemia aí por uma bolha financeira, por uma bolha imobiliária. As casas elas estão com valor um pouco exagerado. Mas assim, geralmente os bens de consumo, água, luz, telefone, coisas de casa, geralmente você paga os valores justos por essas coisas. E são valores acessíveis, sabe? São valores acessíveis. Aqui, o dono da loja, o dono da empresa, ele vai ter a mesma BMW que eu, que sou, sabe, um reles trabalhador ali, consigo comprar, sabe? Talvez ele compre a BMW XPTO e Max e não sei das quantas, mas eu vou comprar uma BMW também ali, tá? Talvez não a do ano, mas uns 2, 3 anos ali abaixo da 0 km, sabe? A Mercedes também, eu vou conseguir andar de Mercedes, BMW, vou conseguir comprar esses carros. Então, a diferença aqui a diferença social, assim, financeira do país é menor que a do Brasil. No Brasil você tem pessoas com bilhões e pessoas com zero, com menos zero, sabe? Se isso é possível. Aqui em Portugal as profissões elas são mais ou menos equivalentes. É um pouquinho diferente, sabe? É difícil a gente comparar uma coisa com a outra, então já não compara. Não tem comparações entre Brasil e Portugal, a verdade é essa. Não existem comparações, sabe? Evite comparar uma coisa com a outra. E a última grande verdade que você precisa saber sobre Portugal, e assim, é uma coisa que eu tentei pegar 5 itens aqui bem discrepantes, bem diferentes assim, sabe, de verdades que talvez você não tenha escutado em outros canais, mas é uma coisa que muita gente nem se toca, mas grande parte das pessoas que pensam em sair do Brasil e vir para Portugal já sabem disso. Eu não sei se você sabe, mas depois de 5 anos morando legalmente aqui em Portugal, você pode se tornar português. Grande parte dos países, grande parte não, mas alguns países, os países da Europa aqui, e os países do mundo, lógico, cada um tem a sua política em relação à imigração, em relação a adquirir a nacionalidade daquele país por residência. Grande parte dos países aqui da Europa possibilita isso aos residentes, aos moradores legais. Aqui em Portugal não é diferente. Aqui em Portugal, no caso, depois, a partir do momento em que você se legalizou, que você veio com visto, etc., se legalizou, pegou o cartãozinho de residência, começa a contar um reloginho, um calendáriozinho. Depois de 5 anos morando aqui legalmente, a partir do momento que você pegou o cartão de residência, não é a partir do momento que você chegou, tá? Não é a partir do momento que você chegou, a partir do dia que você pegou o cartão de residência, começa a contar 5 anos. Depois de 5 anos você tem possibilidade de dar entrada na sua nacionalidade portuguesa. E aí você vai ser finalmente luso-brasileiro. Brasileiro/português. Você vai ter 2 nacionalidades. Não tem necessidade de você abrir mão da sua brasileira, tá? Você pode ficar com as 2 nacionalidades. E aí tem o plus de que o passaporte português é o 5º mais forte do mundo. Você entra em mais de 180 países sem precisar de visto, inclusive os Estados Unidos.
Se você for português, a partir do momento que você for português, depois de 5 anos, você vai ganhar o seu cartão cidadão, tá? O cartão cidadão português, como português de verdade, sabe? Assim, com nacionalidade, não, de verdade você não nasceu aqui, mas como português, você vai fazer o pedido do seu passaporte, aquele passaportezinho vermelho bonitinho. Com aquele passaporte você pode ir para os Estados Unidos na hora que você quiser. Lógico que você não vai precisar pedir um visto igual os brasileiros precisam, não vai ter aquela burocracia. Você vai precisar entrar na internet e responder um questionáriozinho ali com algumas informações e depois marcar a viagem. Então, assim, pelo fato de você morar 5 anos legalmente aqui em Portugal, você consegue se tornar português, tá? E aí, consequentemente, você vai ter o passaporte vermelho, que é o sonho e o objetivo de uma grande parte das pessoas que vêm para Portugal, inclusive o Casal Buscapé. A gente ainda não fez vídeo sobre isso, mas o nosso grande objetivo ao sair do Brasil há 4 anos atrás era nos tornarmos portugueses. Mas aí você pergunta, Thiago, então 4 anos vocês estão aí, então falta 1 ano para você pegar a nacionalidade, dar entrada? Não. Não, por quê? Porque a gente demorou 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses para nos legalizarmos. Então, a nossa contagem, apesar de termos 4 anos em solo português, que a gente chegou em solo português, a gente ainda diminui aí 1 ano e meio. Falta aí 2 anos, 2 anos e meio para a gente conseguir dar entrada na nossa nacionalidade. Tem um tempinho ainda, vai ser lá em 2023, está um pouco longe ainda, mas a gente tem muito que viver e a gente vai contando nossa história aqui para vocês, tá bem? Então, fica ligado, morando 5 anos legalmente aqui em Portugal, você tem direito à sua nacionalidade portuguesa. Beleza, pessoal? Basicamente, essas são as 5 verdades que eu queria traçar aqui para vocês nesse vídeo. Aproveitando o cenário aqui, aproveitei para gravar alguns vídeos para vocês. Espero que tenha sido de grande informação. Se você existir alguma verdade dessa que você não sabia, coloca aqui nos comentários, comenta aqui embaixo. O que você não sabia dessas 5 verdades aqui? Ou alguma verdade que eu não falei, alguma coisa que eu esqueci, talvez eu faça um outro vídeo aqui contando mais algumas verdades para vocês, tá bem? Um grande abraço, a gente se vê amanhã. Se inscreve no canal, deixa seu like aqui, ajuda o Casal Buscapé a crescer. A gente está chegando aí a cada vez mais pessoas, estamos passando aí dos 4.000 inscritos aqui no canal, então bem legal acompanhar e ter a companhia de vocês aqui e acompanhar o crescimento de vocês também, que comentam aí nas nossas redes sociais, é bem legal essa troca de informação. Comenta aqui embaixo, deixe sua opinião aqui pra gente. A gente volta amanhã, próximo vídeo do Casal Buscapé. Valeu, galera, tchau.